Oi, gente, voltei. Papo sério, né? Já saí, eu adoro que a Dani já sai com trabalho. Ela já me deu o trabalho da gente fazer esse selo aí. Mas eu amo. Olha só, quem já ouviu aí falar da cor do ano? Vocês têm ideia de como ela nasce? Assim, tipo, a Silvia acorda de manhã e fala, é verde, 2,25. Não, né? A gente é muito fã de como a Souvenir trabalha influência. Há bastante tempo, eu acho que tudo que a gente fala sobre maturidade nessa relação, liberdade de criação e tudo mais, mas eles fazem mais do que isso. E eu acho que como eles se inspiram para criar a cor do ano, tem muito a ver com como a gente também se inspira como marca, como criador, para entender o que é tendência. Porque esse estudo de cor, obviamente, não é a Silvia acordou de manhã e escolheu essa cor, mas tem muito estudo de comportamento, da sociedade, de para onde a gente vai, do que está acontecendo no mundo. Isso é um trabalho para escolher a cor do ano, para cocriar o que vai ser também, como vai ser divulgada essa cor do ano. Eu sei, por exemplo, que tem um monte de influenciadores que vão trabalhar com vocês, que estão trabalhando com vocês, que já sabem qual é a cor do ano. A gente não sabe. Mas tudo isso, a maneira como a gente estuda comportamento, cultura e sociedade para transformar em tendência, a maneira como a Souvenir faz isso é muito curiosa, muito especial, que tem a ver também com como é o nosso dia a dia de trabalho e como isso vai para o mercado, vai para o mundo. E aí eu pedi para a Silvia, falei, olha, a cor do ano não vai ser lançada hoje, mas é tipo semana que vem, é isso? 23 de outubro, ou seja, daqui um pouquinho menos de um mês, vocês vão saber. Falei, não importa, você vai lá e conta como é. E depois ela dá um spoiler ou não, não sei. Mas ela vai contar como a Souvenir se inspira na cultura, na sociedade, no comportamento, para pensar tendência, para pensar cor do ano. E depois ela conta mais, eu não vou dar spoilers. Silvia Garcia, ela é a dona da cor, maravilhosa, e é creator também. Sigam ela lá, dá seu arroba. Obrigada. Não sou creator, não sou dona da Souvenir também, porque o povo fica me falando que eu sou a dona da Souvenir. Bom dia, gente. Eu vou tomar um pouquinho de água, que eu vou precisar. Eu sou Silvia Grácia, marketing da Souvenir. Estou aqui, obviamente, representando um time todo, né, que faz não só esse estudo, mas que cria conteúdo na internet. Então, estão todas aqui, todo o time aqui na frente, está todo mundo aqui que cria conteúdo. Então, se vocês quiserem trocar ideia com o time aqui da Souvenir, fiquem à vontade. São essas galeras aí, jovens, que criam conteúdo e fazem tudo isso acontecer. Mas eu vim aqui para falar um pouco, não como criação de conteúdo ainda, mas eu acho que isso pode ser um grande repertório para vocês criarem conteúdo, né? Então, além de a gente falar sobre tinta, né, das pessoas usarem, né, a nossa tinta, ou como que a gente faz isso de uma forma inspiradora, né? Já que é um assunto inspirador, né? Então, todo momento que a gente vai falar sobre cor, eu já sei que está todo mundo aí querendo saber quem que escolhe o nome das cores. Então, depois pergunta para o time aí que a gente tem um método para escolher o nome das cores. Mas falar de cor do ano ou de tendência, eu acho que é importante a gente dar um contexto super breve aqui, rápido, só para a gente ficar na mesma página, né? O que é uma tendência? E muitas vezes a gente confunde, né, essa história de tendência e moda. Como é que a gente relaciona essas coisas e o que perdura, né? Quando a gente fala de tendência, é algo que perdura, que traz algo ali com um repertório ou que vai mais longe, né? E muitas vezes o modismo, isso aqui está na moda, daqui a pouco passa, né? E o que são sinais de tendências, né? Cores, materiais, roupas, música, tudo isso vai nos dando esse tom, né? Do que a gente pode ver por aí. Então, quando a gente fala sobre tendências, a Bru Galhano está aqui também, que é a nossa pesquisadora de tendências e cores, chiquérrima. Então, a gente nasce com esse estudo, a partir desse estudo muito profundo que ela recorta para a gente ao longo do ano. E é um trabalho de observação, né? Então, como é que a gente pesquisa? Eu acho que todo mundo aqui que está observando, e aqui já dando alguns spoilers para vocês ficarem ligados na apresentação, tudo que vocês vão observar aqui nessa apresentação pode fazer sentido para vocês, né? Como criação de conteúdo ou para saberem qual que é a cor do ano. Então, alguns exemplos, né? Esse aqui é um catálogo, aí, um line-up de um festival de música de algum tempo atrás. E quando a gente fala sobre descolonização cultural, né, ou valorizar a localidade, o que é regional, a gente vê um line-up inteiro de mulheres. Então, isso faz parte, né, do nosso dia a dia, de a gente buscar, né, essa representatividade. Quando a gente fala sobre por que eu gosto tanto de um tricô, um crochê, um buclê, né, um sofazinho de buclê,
Porque a gente está falando sobre manualidade. Manualidade nos leva à nostalgia, que nos leva a querer tocar coisas mais táteis, que nos dão essa tatibilidade. Não sei se essa palavra existe. Hoje a gente fala muito, né, e ouvindo vocês aqui como criadores de conteúdo, que o que vocês mais tocam hoje em dia é uma tela lisa. O tempo todo a gente está aqui, ó, rolando, rolando, rolando. E a gente perdeu o tato. Então, a gente sente falta disso. Então, por que a nostalgia está muito em alta? Por que essa coisa da manualidade? Vou lá fazer pão, vou lá fazer coisas manuais, vou querer usar uma roupa de crochê, tricô. É sentir esse toque, né, que a gente foi perdendo ao longo do tempo por conta do digital. Mas e aí, né? E as cores? O que tem tudo a ver, né, com esse assunto? A gente já faz esse estudo há bastante tempo, e eu acho que a gente começou a reforçar bastante ele a partir de 2020, quando a gente lançou Mantra. E se vocês olharem para essa linha do tempo aí das cores, vocês vão ver que a gente começou a deixar de ficar colorido, né? Quem é um pouco mais velho aí, né, que consegue lembrar lá em 2013, 14, né, cores super vibrantes acontecendo. Por que a gente foi deixando, né? Por mais que tenham cores assim coloridas aqui, a gente foi dessaturando essa cor, ela foi ficando acinzentada. O mundo começou a ficar muito chato, né, gente? É tudo muito parecido, tudo muito igual, muito repetitivo, né? E a gente começa a perceber isso nas cores. Eu gosto muito desse slide, e quando a gente estava preparando esse material, eu falei, nossa, eu acho que eu podia ficar 25 minutos aqui só com esse slide na tela e contando a linha do tempo dessas últimas cores, né? Porque elas contam muita história para a gente, obviamente, com toda a profundidade que o estudo tem, né? Então, lá em 2021, quem lembra, né, a gente sempre, quando lança a nossa cor do ano, a gente dá um tema, uma palavra para esse tema. E em 2021 foi a introspecção. Foi aquele momento que a gente estava em pandemia, né? Todo mundo ali muito louco, não sabendo o que ia acontecer, e a gente olhava muito, né, o pôr do sol pela janela da nossa casa. Quem lembra aí quando viralizou os pôres dos sóis? Eu não sei se existe essas palavras também. Pela janela, e aí a gente ficava vendo ali um pôr do sol, e era incrível, porque no fim a gente fala, cara, isso daí já existia, esse pôr do sol, por que a gente está parando para reparar nele agora? Porque a gente estava dentro de casa, né? E não no escritório, que muitas vezes você não tem janela direito. Então, foi ali uma inspiração muito importante para nós trazer, né, essa cor, esse rosa meio avioletado, como cor do ano, para contar nesse momento que a gente estava introspectivo. Aí, lá em 2022, a gente foi falar sobre expectativa, né? O mundo vai abrir, vamos sair todo mundo louco na rua, pelado, festa. E não foi bem assim, né? A gente lançou uma cor, quem lembra aí, Eclipse, esse verde cítrico super amarelado, que até hoje a gente falou, coitado, eu amo e odeio o Eclipse, né? E ele é um tom, de fato, que eu acho que a gente não estava muito preparado para ele ainda. E a gente tem visto muito ele hoje, gente. Eu não sei ali, o ano passado, esse verde cítrico super amarelado, ele veio com força, né? Principalmente na moda, calçado, não tanto, né, na decoração, nas paredes, mas esse verde ainda é um tom bastante presente. E lá em 23, a gente falou sobre reexperimentação, então o mundo reabriu em 22, mas mais ou menos, a gente tem que viver de novo, aquela história do novo normal, que ninguém aguentava essa palavra. E aí a gente trouxe uma cor, um laranja mais terroso, mas ao mesmo tempo com uma certa vibrância, porque a gente também tinha que trazer essa história da terra, da manualidade, do ancestral, mas de alguma forma também com um tom um pouco mais vibrante. Foi muito legal nesse ano, a gente lançou junto um produto, então é muito legal quando a gente também consegue materializar, né, um estudo de tendência, comportamento, obviamente não só nas cores que as pessoas vão querer utilizar, mas a gente também transformou isso num produto da marca, que foi um produto feito de pigmentação 100% mineral. Hoje ele faz parte do nosso portfólio, é o Toque da Terra, ele é um cimento queimado, mas com pigmentação mineral, porque a gente estava ali escutando o quanto as pessoas queriam essa coisa do tátil, que eu falei para vocês, e também sobre a sustentabilidade, de ter esse olhar, né, um pouco mais sustentável. E aí, o ano passado, 24, o descanso, né, do mesmo sentido que o descanso aconteceu de estar muito acelerado pela inteligência artificial, todo mundo achou que a gente ia ser perdido os nossos empregos, né, em 2024. Então, a gente ficou muito maluco, do tipo, inteligência artificial, socorro, socorro, socorro. E aí, essa cor, conforto, que foi a nossa cor do ano, um azul mais acinzentado, ele remetia um pouco a essa, não, vamos parar, dar uma respirada, mas, ao mesmo tempo, um tom super tecnológico, né, que conectava a esse momento de que a inteligência artificial estava invadindo a nossa vida. Em 2025, gente, que é o ano que estamos, eu posso estar falando 25, meio 26, porque eu já estou lá em 26 com essa cor, então eu falo a cor do ano passado, que é a desse ano, então a 25. A gente falou sobre coexistência. Na verdade, a gente trocou essa palavra para coexistência, né? E a gente lançou 3 cores do ano.
que representa muito esse momento, né, de a gente olhar para 3 pilares muito importantes, né, que eu acho que, se elas não andarem juntas, eu acho que a gente, de fato, nós, seres humanos, vamos deixar de existir e a natureza vai continuar, obviamente. Então, se a gente não alia natureza, tecnologia e o ser humano, de fato, a gente não vai existir em breve. Então, coexistência fez muito sentido para nós e 3 cores do ano fez muito sentido para contar essa história. Mas, gente, e aí, né? Como é que a gente chega em 2026? E, gente, essa aqui é uma grande palestra que eu vou tentar reduzir um pouco, mas é praticamente uma sessão de terapia, principalmente para mim. Então, quando a gente fala de comportamento, tendências, a gente não tem como falar sobre nós, né, seres humanos, que estamos aqui respirando nesse planeta, então a gente está se inspirando na gente mesmo. Então, em 2026, aí, quem não está vivendo tudo ao mesmo tempo, quem já não está nesse momento, ou está vivendo errado, ou me conta depois o que vocês estão fazendo, porque eu aqui, ó, caótica. O que acontece, né? Então, a gente vivendo tudo ao mesmo tempo, né? O tempo todo, e a gente está super saturado, né? Dessas microtendências e informações que a gente fica aqui, ó, sobrecarregado o tempo todo. Eu lembro quando a gente montou essa apresentação, foi um mês atrás, mais ou menos, 2, sei lá, estava rolando a história do morango do amor, e eu falei, gente, que raio de coisa é essa? E eu já nem sabia o que era, mas eu queria saber, mas eu também não queria saber o que era, então você fica meio na dúvida se você quer saber ou não quer, e por que isso está acontecendo. Então, a gente fica sobrecarregado, tanto se sim ou se não, se eu quero ou não quero saber, né? Então, tudo está mudando rápido demais, inclusive os nossos sentimentos. E aquela coisa, tipo, eu quero sentir tudo, né? E eu sentir tudo, é isso, tudo ao mesmo tempo. Amor e raiva, animação, frustração. A gente quer vontade de tudo. Eu quero saber da tendência, mas depois não quero mais saber dessa tendência. E a gente tem que ficar o tempo todo atrás disso, né? E a gente tem falado muito, né, tudo ao mesmo tempo, sobre dualidades. Então, é viver tudo. Não é só essa história do ei ou ou. É só o ou, né? O e junto. E a boa notícia, gente, é que está tudo bem, né, a gente se sentir assim. Eu acho que a gente vem falando tanto sobre sentimentos, né, que está todo mundo aqui meio maluco, e a gente, o brasileiro mais gosta, né, de fazer o quê? Com toda essa coisa maluca que está acontecendo, a gente faz o quê? Meme, a gente dá risada. Então, nada melhor do que a gente se sentir bem, está tudo bem, se sentir assim e falar, né, que a gente está se sentindo assim. A gente, de fato, se sente isolado, né? E é muito doido, porque a gente está completamente conectado, né? Numa realidade totalmente conectada, e, ao mesmo tempo, a gente fica se sentindo super isolado. E a palavra desse ano, gente, que estava lá na nossa linha do tempo, provavelmente é... Provavelmente não, né, Bruna? É ela, né? É ela, a autenticidade. É muito legal, né, quando a gente começa a ver também nesse momento onde está tudo acontecendo, a gente começa a replicar muitos padrões de trends, de dancinha e disso, de aquilo na internet. Mas como é que a gente se conecta com aquilo que é importante para nós? Então, quanto mais autêntico a gente for, eu acho que mais a gente consegue se desconectar ou criar de verdade, né, aquele conteúdo, ou trazer a informação que a gente quer e é relevante. E as pessoas vão perceber essa verdade do que eu estou copiando ali, só uma trend do que está acontecendo, né? Então, eu acho que é isso, ao colher cada emoção, pensamento, né, os nossos sentimentos se tornam essa bússola para essa conexão humana, para eu conseguir, de fato, me conectar com quem faz sentido, para quem eu quero passar aquela informação. E é isso que eu falei, né, a gente troca o ou pelo e. E a gente começa a viver essa dualidade, né? Então, a gente aceita que, de fato, nós somos não uma única coisa, mas coisas diferentes, e a gente, de fato, volta, né, e passa a coexistir novamente. Então, a gente falou muito sobre esse ano, coexistência, a gente continua falando, vocês viram que a gente traduziu, né, o nosso estudo como coexistir, que é a cor de 2026, que eu acho que é muito importante a gente continuar falando, né, dessas dualidades de mais de uma coisa acontecendo, porque eu acho que o mundo vai continuar assim e por muito tempo, né? E as cores, gente, o que elas têm a ver com isso de novo, né? Então, elas vão te dar as mãos para que a gente possa passar por isso, né? Então, a gente está mudando, tudo está mudando muito rápido, e elas podem ajudar a gente nesse processo. E ela pode mudar tudo, né? Eu amo esse parênteses, se você quiser, porque está tudo bem se você não quiser. Se você não quiser, quer continuar lá usando, a gente adora brincar aqui com os arquitetos de plantão, quem tiver arquiteto e designer de plantão aí, deixam de usar Chrome, mas quer usar Chrome, papel picado, algodão egípcio, usa aí o neutro e está tudo bem. Mas a cor pode te ajudar, né? Então, é um impulso que a gente dá. Para a gente contar essa história, gente, a gente divide sempre, né, o nosso estudo, né, esse é um contexto do que está acontecendo no mundo, e depois a gente abre algumas paletas de cores, né? Então, a gente vai caminhar aqui por alguns sentimentos, que são as nossas paletas de cores. Então, o primeiro sentimento que eu acho que eu trouxe aqui como esse resumo é o sentir, né? Então, é eu sentir tudo.
e até o que incomoda, e é uma escolha, de fato, radical e inevitável. Eu acho que é mais do que o sentimento bom, que a gente sempre, né, quer ir para o lado bom, ser otimista, e eu acho muito bom a gente trabalhar esse lado otimista, mas quando a gente olha para pensamentos mais raivosos ou de rebeldias, eles são tão potentes quanto, né, os sentimentos bons, que eu acho que eles tiram a gente de um estado do tipo inerte, assim, e dá uma sacudida. Então, quando a gente fala do sentimento aqui, a gente está falando, sim, de um sentimento mais raivoso. E eu acho muito poderoso isso, né, de alguma forma, e isso faz muito sentido para mim, porque eu sou essa pessoa mais assim, né, do confronto. Então, isso é importante para eu conseguir trabalhar e ter discussões que, de fato, esse embate vão surgir, né, discussões importantes e até resoluções de problemas. Então, acho que no nosso trabalho, no nosso dia a dia, acho que em qualquer trabalho, eu acho que ter esse catalisador e a gente, obviamente, se respeitar nessas discussões, a gente pode abrir espaço aí para discussões muito mais interessantes, né? E quando a gente se abre, de fato, né, para emoções, a gente cresce, e isso é muito importante. Então, quando a gente entende também que a gente é feito dessas dualidades, então é amor, é raiva, é ódio, é tudo junto, a gente se apodera do quem a gente é, e isso é muito bom, né, porque isso a gente se torna cada vez mais autêntico. E, diante disso, gente, que cores que vocês imaginam que pode levar a esse sentimento? Não é um sentimento fofo aqui, não. A gente está falando de um sentimento de um vermelho mais caloroso. Mas, ao mesmo tempo, né, que ele é caloroso, ele tem essa energia mais subversiva, eles são cores mais acolhedoras. Né? Então, a gente sempre traz também para essas paletas tons mais escurecidos, que são mais aconchegantes, mas aqui a gente começa a sentir, a gente vai sentindo essa raiva toda pesada, aí num tom super escuro, um vermelho muito escuro, até ele vai ficando mais clarinho. E ele vai passando, né? Então é quase como se você estivesse sentindo muito, 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 de repente ele começa a ficar mais clarinho e a gente vai sentindo ele bem menos. Então são tons de vermelhos muito importantes. E depois que a gente sente, gente, a gente vem lá e o quê? Dá uma respirada, né? Faz aquele tá, beleza, senti, agora eu posso pensar e respirar. Então, nesse mundo, né, em alta frequência, a gente preenche qualquer tempo livre com o quê? Com mais produtividade. A gente não consegue mais ficar parado, né, quando você se sente, não vou fazer nada, parece que você está aqui sem produzir alguma coisa. E, no fim, a gente só deseja parar para respirar. E a gente até esqueceu como é que faz isso. Né? Então, muitas vezes, gente, é simplesmente a gente parar um segundo. Você pode estar aqui no meio dessa muvuca, meio com tanta informação na cabeça, dá uma respirada. Eu acho que só isso, né, já tira a gente um pouco ali desse estado e a gente começa a se conectar, né, com o que é importante, por que eu estou aqui, o que eu estou aprendendo. Né? E esses tons, obviamente, se a gente parar para pensar um pouco, né, sem ver essas cores, né, são tons muito leves, né, quase imperceptíveis, ali, tons super pálidos, que também trazem para a gente todo esse movimento, né, de calmaria. Essas cores são muito usadas em tecnologia, em esporte, né, então são paletas que muito voltadas para esse lado do wellness. Né, então, se vocês verem marcas utilizando muito esses tons muito pastel, muito clarinho, muito conectado, né, com a tecnologia, com esse espaço do bem-estar. E aí a gente já sentiu, a gente já respirou um pouquinho, e agora a gente vai o quê? Brincar. Eu gosto muito dessa paleta, e ela sempre vai nos levar a um lugar muito mais cromático, né? Mas quando a gente está numa realidade de tantos desafios e urgências, né? Quando a gente olha para essa seriedade, ela fica mais pesada para nós. A gente aqui do mundo corporativo, né, que a gente trabalha como CLT, diferente de alguns aqui criadores de conteúdo que às vezes trabalham sozinhos ou têm mais liberdade, muitas vezes a gente está ali muito sério no trabalho e muitas vezes, né, o nosso time aqui, as meninas, o time é todo muito bem palhacildos, a gente adora dar risada, né? A gente dá risada da gente mesmo, das nossas humilhações. Gente, que humilhação que a gente passa todo dia aqui. Então, tirar um pouco, né, desse humor, né, da gente mesmo é importante, né, porque o dia já está tão sério, tão chato, então vamos dar uma risada. Né? Então, qual que é essa solução? Aliviar, né, a pressão com uma boa dose de humor, pois brincar ativa a nostalgia do cérebro e dá a impressão de que tudo é mais simples do que parece. Por isso que a gente está super nostálgico também, gente. Tudo que a gente olha do passado, que ficou lá atrás, fala, nossa, parecia tão mais simples, tão mais feliz, né? E essa nostalgia para a gente dá um acolhimento, né? Mais do que um escape, a brincadeira é uma ferramenta inteligente e ela provoca sem agredir. Então, é muito bom, né, quando a gente tem esses momentos que a gente pode brincar, pode se distrair e de fato, né, voltar a criar após disso. Né? Então, a brincadeira deixa o cérebro mais criativo, melhora habilidades sociais e cognitivas e facilita o encontro de soluções colaborativas. Não é à toa que esses workshops, né, quando a gente faz aí, metodologias ágeis, são um pouco, né, para a gente sair e ir para o lúdico, né, para a gente conseguir pensar e criar.
E quando a gente pensa nessas cores de brincadeira, a gente olha sempre, né, para o lúdico, para a criança, para algo mais infantil, são cores mais primárias, né? Então, essas cores mais primárias trazem essa energia, esse ponto que a gente precisa. Mas a gente olha para elas e elas não são bobas, né, infantis o suficiente. É uma paleta super interessante, né? Ela é vibrante, mas, ao mesmo tempo, ela tem ali, né, uma coisa adulta, não é aquela coisa boba, infantil. Então, é uma paleta bem interessante. Quem quiser depois tirar print, aí quiser fazer um vídeo muito legal, a gente está aqui super curioso para ver quem que vai usar essas cores aqui de uma forma super ousada. E aí, gente, eu falei para vocês que a gente sentiu, respirou, brincou para a gente criar. Então, é uma grande narrativa, né, para a gente voltar a fazer o que a gente mais gosta, né? E em qualquer campo, em qualquer área, não só a criação de conteúdo, mas em qualquer área que a gente atua, né? Então, porque a gente ainda insiste, né, em criar com as próprias mãos, mesmo num mundo repleto de tecnologia, o resultado está no processo, né? Então, quando a gente olha o processo, né, de criar, é isso que nos leva a outros lugares, não de fato a criação em si, todo esse repertório, porque como que a gente chegou lá. Então, isso é muito legal. Então, quando você cria, você se desconecta do barulho e se reconecta consigo mesmo, acessando memórias invisíveis, saberes ancestrais que nos acompanham silenciosamente. Quando a gente fala de saberes ancestrais, gente, eu acho que ficou um pouco banalizado, né? Ancestral, a gente usa muito essas palavras e parece que, ai, nossa, eu vou lá voltar em 1950. Não, né? Eu acho que é a gente voltar um pouquinho, né? Ou se reconectar com coisas que são importantes, memórias que são importantes para você na sua vida. Então, é um pouco disso, né? Para você criar coisas diferentes, né? E, nesse processo, nem sempre dizemos não à tecnologia. Quando a gente fala de um estudo de tendências, é muito doido esse ano, que a gente sempre atrela muito à tecnologia. Esse ano a gente tinha que estar falando menos sobre tecnologia, mas ela está sempre presente, né? Porque, no fim, ela já foi integrada a nós. Então, a gente não precisa ficar falando que a inteligência artificial está aí, que o robô, que isso, que já é algo, já é parte do nosso dia a dia. Então, a gente tem que aceitar e trabalhar com ela, né? Então, aqui, né, nesse criar, ela recebe uma função, né, de eu acho tão poderosa essa frase, gente, ela é difícil, mas eu vou tentar traduzir o que eu imaginei. Quando eu li, eu falei, Bruna, me explica. Então, a gente fala de uma nova função de perpetuar nossas bibliotecas genealógicas de saberes, além de alavancar nosso poder manual a níveis tão autênticos. Gente, é muito difícil essa frase, né? A minha tradução, quando a Bruna começou a me explicar, eu falei, tá, entendi. Teve um dia que eu precisava fazer uma apresentação e eu fui buscar uma foto antiga minha, que eu tinha que fazer uma linha do tempo, lá de muito tempo atrás. E eu falei, cara, não tenho mais essa foto. Assim, não tinha celular quando eu tirei aquela foto, tinha câmera digital. Eu falei, onde é que eu tenho essa foto? Num CD. Eu falei, aonde eu vou botar um CD para pegar a foto? Eu falei, eu não sei mais agora onde botar um CD aqui. Enfim, quando a gente olha para a tecnologia, se a gente não souber usar ela, a gente vai perder as nossas memórias, né? Então, como é que a gente usa a tecnologia? Tem que colocar as fotos agora na nuvem, eu preciso deixar todo o meu passado. A Rebeca, que está aqui, ela gosta de recortar as fotos e fazer álbum, manual com as fotos tiradas do próprio celular. E é uma forma dela criar, né? Então, sair da tecnologia e criar para o manual. Então, eu acho que a gente combinar as duas coisas também, porque a gente não pode perder nenhuma e nem a outra. Então, em busca, né, por essa criação essencial, a gente se aproxima de tons quentes, que transmite essa confiança, e muito mais natural. Então, a gente vê cores mais terrosas, né, tons mais terrosos aqui nessa paleta do criar. E aí, gente, para eu ir finalizando, e eu não vou contar aqui qual é a cor do ano, se vocês estiverem pensando nisso, tá? Mas a gente vai deixar aqui no final para vocês poderem tentar adivinhar. E eu só vou deixar aqui um último spoiler para que vocês fiquem pensando aí que cor pode ser essa. Então, em meio a tanto ruído, né, e tanta informação, a gente fica dividido entre esses anseios individuais e as nossas necessidades coletivas. A gente falou, né, quando a gente fala aqui, a gente fala muito desse eu e do nós. Então, a gente precisa viver em paz, mas sentindo raiva ou vontade de fugir. O diálogo se torna cada vez mais importante, mas a gente precisa parar e respirar. Precisamos ser sérios, mas precisamos aprender com isso e brincar. E usamos a criatividade como ferramenta para nos conectar com aquilo que sempre esteve ali. Então, é uma jornada, né? Essas cores e esses sentimentos passam por essa jornada. Tudo ao mesmo tempo, mudando de segundo em segundo. As duas faces de uma mesma moeda, mundos paralelos convivendo sem uma resposta única. Do caos surgem conexões inesperadas e os opostos se tocam. Fragmentos se entrelaçam em novos caminhos. Não nos sentimos prontos? Mas a gente vai, gente, mesmo assim, está tudo bem. Em 2026,
a gente permite que os 2 olhos enxerguem a cena inteira. A gente chama uma frase mais popular, que a gente fala de um olho no peixe e o outro no gato. O dentro e o fora, pois não preparamos para encarar a vida como seres fragmentados que somos, mas juntos nos tornamos inteiros, e essa é a beleza da vida. E as cores, gente, elas com certeza podem mudar tudo. E esse é só o meu spoiler de cor do ano. Tem um QR Code aqui. A gente tem a paletinha completa ali que eu mostrei para vocês. Vocês podem deixar o e-mail de vocês e escolher a cor do ano que vocês acham. No final aqui dessa apresentação, a Rafa Lotto, o time falou que vocês vão receber aí um testinho de cor. De uma das 20 cores, quem sabe alguém vai pegar uma cor do ano. E dia 23 de outubro a gente vai contar essa história. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais. A gente pode também, com esse e-mail aí que vocês quiserem nos dar, a gente pode convidar vocês para esse evento. E aguardem, quem sabe vocês entendam um pouco mais de como que essa história de sentir, respirar, brincar, criar, pode fazer sentido na vida de vocês e com a cor do ano. Muito obrigada.